Olá, olá. Meu nome é Dante Bernardes Jubilei, sou ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia de coluna, em patologias da coluna. Bem, e hoje eu vou tentar ajudar vocês aqui um pouco através desse vídeo, porque eu recebo muitas perguntas, existem muitas dúvidas a respeito de artrodese de coluna. O que é artrodese? A artrodese é uma fusão de uma articulação. Aquela articulação não vai movimentar mais, tá? E é um procedimento muito realizado em cirurgias de coluna. Por quê? Porque a coluna, conforme vai envelhecendo, ou por alguma patologia que seja tumoral, ou que seja alguma patologia que seja infecciosa, ou que seja uma patologia que está causando danos para os nervos daquela coluna, muitas vezes, ou traumáticas, né? Fraturas ou luxações, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, traumaticamente, a gente faz cirurgias de artrodese, de fusão de coluna, tá? Para quê? Para aquela articulação não ter mais aquele movimento, né? Que está causando dor ou que está causando compressão dos nervos, tá? Por exemplo, essa vértebra aqui. O disco dela desgastou, ele perdeu a função e a vértebra está frouxa uma por cima da outra. Isso está trazendo riscos para os nervos aqui dentro, que passam aqui dentro da sua coluna. Porque toda vez que ela mexe, ela vai lá e pinça o nervo, ou comprime o nervo, ou machuca aquele nervo. Então a gente vai lá e coloca parafusos parecidos com esses aqui na coluna, tá? Que vai segurar aquela vértebra. A gente coloca em cada vértebra um de cada lado, para dar uma boa estabilização. Tem a posição exata de cada parafuso, tem a posição exata de cada dentro da vértebra e fixa entre uma e ela, entre uma e outra, tá? Colocando uma barra, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Tá fixada na cabeça de um parafuso, ela vai fixar no outro e vai impedir que existem movimentos anômalos. Por quê? Porque aqui está simulando uma fratura da coluna. Olha essa vértebra quebrada. Então, ela quebrada, existe o risco para os nervos que estão aqui atrás na coluna de ficarem comprimidos conforme esse movimento errôneo, o movimento anômalo acontece. Então, ou para descomprimir aquele nervo que ficou comprimido no meio da fratura, entendeu? Ou para alinhar aquela coluna que está mal alinhada. Então, existem várias formas de fazer isso, né? De fazer a artrodese da coluna, não só através dos parafusos, que é a mais conhecida. Então, vamos lá para essas formas de artrodese de coluna. A artrodese de coluna que a gente usa, vamos dizer, a mais comum, parafusos, que são esses, tá? A artrodese posterolateral. O que a gente faz? A gente coloca esses parafusos na coluna e fixa entre elas, decortica o osso aqui atrás, ou seja, deixa ele cruento, coloca enxerto ósseo sobre essas lâminas, né? E os processos espinhosos que podem ser retirados da zona de artrodese e faz com que aquele enxerto que foi colocado, ele venha a formar uma cicatrização óssea entre elas, fixando entre uma e outra. A partir do momento que isso aconteceu, que acontece de mais ou menos entre 6 meses e 2 anos, mais precocemente 3 meses pode acontecer também, aqueles parafusos que foram colocados não existe mais função para eles, não existe mais função. Então, pode ser retirados? Pode. O problema é uma nova cirurgia, uma nova cirurgia para retirar aqueles parafusos, mas podem ser retirados, tá? Uma outra forma de fazer fusão entre as vértebras é a colocação de cages. Cages vem de uma palavra inglesa que é gaiola. Tá? A gente coloca um cage gaiola no espaço do disco, que é esse espaço aqui. Tá frouxo? Coloca-se um cage, por exemplo, um cage por via anterior. A gente vem pela via anterior, pela frente, né? Ou seja, pela frente da coluna desse paciente, faz uma pequena via de acesso, que hoje a gente tende a fazer via anterior minimamente invasiva, tira-se o disco, né? Na grande maioria das vezes faz uma descompressão dos nervos de forma indireta, coloca-se um cage que vai ficar nesse espaço aqui onde está meu dedo, ó, levantando aquela vértebra que está caída, abrindo espaço indiretamente, olha só, o nervo está passando dentro desse buraquinho aqui, ó. Você abre o espaço indiretamente com a colocação daquele cage lá e ele vai segurar essa vértebra na posição. Muitas vezes esse cage pode ser fixado também na vértebra, passando pelo cage parafusos. Então, esse é o ALIF. ALIF também vem da palavra inglesa, que é Anterior Lumbar Interbody Fusion, que é fusão vertebral
lombar por via anterior, tá? Existe também a via lateral da colocação desses queijos, tá? Que é a colocação do queijo pelo lado. Faz um cortezinho do lado da coluna do paciente, pelo lado ali do abdômen, tá? Você consegue atingir o espaço do disco da coluna de forma minimamente invasiva, né? Através de um afastador específico para isso, especial. E com monitorização neurofisiológica, você vai testar os nervos. A descompressão dos nervos também acontece de forma indireta. Você leva a vértebra para a posição original, descomprimindo os nervinhos que estão aqui atrás, sem ter que tocá-los. Isso é muito bom, porque não deixa cicatriz no nervo, não deixa risco para aquele nervo. E você monitora o plexo lombar quando você está passando pelo músculo psoas, que está passando aqui na lateral, para ver se não está causando nenhum dano por compressão do afastador ou pela colocação do cage. Tá? Então coloca-se aqui o cage, por exemplo, vou simular aqui, ó, pegar uma tampa desse caneta piloto, como se fosse um espaçador de cage. Tá vendo? A vértebra está caída, está escorregada, está em espondilolistese. A gente vem na cirurgia, posiciona o paciente, isso já ajuda, coloca-se uma peça lá, que ela representa mais ou menos 80% da altura, e olha, ela fixa. Ela não tem mais aquele movimento anômalo, e ela está na posição original, abrindo espaço dos nervos aqui atrás, ó, de forma indireta. Uma excelente técnica cirúrgica, muito boa, muito bem indicada. Ela é muito boa, tá? Toda técnica cirúrgica muito bem indicada, muito boa, avaliando aí riscos e benefícios, tá bom? Então, eu falei do ALIF, eu falei do XLIF e falei da posto-lateral. Pode ser usada também uma associação das duas? Uma fixação com queijo XLIF mais fixação posterior, percutânea ou aberta? Pode. Pode sim, e fica uma estabilização muito boa, muitas vezes para soltar carga precoce, para movimentação precoce, para esse paciente já voltar para essas atividades físicas, muitas vezes um pouco mais pesadas precocemente, né? Isso é bom. E associado também via anterior com parafusos posteriores, percutâneos ou abertos. Geralmente a gente faz as vias anteriores e percutâneos posteriores, que se torna uma cirurgia minimamente invasiva tanto para fixação, tanto para estabilização na frente quanto atrás, tá? Existe também a colocação de queijos menores, né, que são chamados TLIFs, que é o queijo banana, né, muito conhecido como queijo banana. O que é? A colocação desse queijo por uma via posterior também, não precisa de fazer uma abertura anterior para a colocação desse queijo. Você vem pela via posterior, paciente deitado assim, né, de bruços na mesa de cirurgia. Você abre esse espaçozinho aqui, ó. Esse espaçozinho bem pequenininho, você vai abrir para a colocação desse queijo. Existe a forma de colocar esse queijo aberta, você abre, faz um corte central, abre tudo, descomprime, descomprime, vê os nervos e coloca-se o queijo. Existe a forma de colocação dele percutânea. Você faz só um cortezinho pequeno aqui atrás na coluna, tá olhando no raio-x, cortezinho pequeno, chega nessa facetinha aqui, que é essa juntinha, você tira ela, né? Descomprime os nervos de forma indireta também, levantando a vértebra com a colocação desse queijo por essa via, tá? Colocou o queijo lá, ele vai ficar lá, um queijo banana, tá? Desvantagem desse queijo em relação aos outros é que ele é um queijo menor, é um queijo que não sustenta muito a carga axial, mas é uma cirurgia muito boa também, uma cirurgia minimamente invasiva, quando muito bem indicada, tem excelentes resultados. Existe também o queijo de colocação por via posterior em si. Você tem muitas vezes nesses casos obrigatoriedade de abrir o canal todo, tá? Instabilizar, afastar bem os nervos para a colocação desse queijo por trás. Ele entra reto aqui, ó. Reto lá no espaço do disco aqui na frente. É uma técnica menos usada hoje em dia, que é a colocação do queijo PLIF, tá? Então, é o TLIF, que é o transforaminal, que esse eu mostrei para vocês aqui, tá? O queijo PLIF, que é Posterior Lumbar Interbody Fusion, que é a colocação do queijo por via posterior. A colocação do queijo por via lateral, chamado Lateral Leaf, ou XLIF, Extreme Lateral, que é a colocação do queijo por via lateral, minimamente invasiva. A colocação do queijo por via anterior, que é a Anterior Lumbar Interbody Fusion, que é o ALIF. Então vamos lá, recapitulando. Colocação só de parafusos posteriores, que é a artrodese posto-lateral através de parafusos, quando é corticação posterior, uma cirurgia aberta.
tá? E descompressão dos nervos de forma direta, ou indireta também permite. A colocação de cages por via lateral, que é o X-Leaf ou lateral leaf, tá? Faz uma via de acesso minimamente invasiva e coloca esse cage por via lateral, tá? A via anterior, que é a Anterior Lumbar Interbody Fusion, que é a colocação do cage por via anterior, tá? Colocação de cage por via anterior para fixação. Ou a combinação dessas técnicas, anterior, lateral, com parafuso percutâneo posterior, tá? Outra forma é a colocação do cage por via transforaminal, que é a colocação do cage banana, né? Um cage menorzinho, mas ele é muito bom, colocado minimamente invasiva ou aberto. Você coloca ele nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Ele entra pelo forame, tá? Ou o cage PLIF, que é o cage posterior, que é o Posterior Lumbar Interbody Fusion. Essas são as formas de artrodese que existem para coluna lombar e torácica também. Já na coluna cervical, são os mesmos princípios, só que os tipos de parafuso, os tipos de cage são um pouco diferentes da lombar, em tamanho, em especificidade de cada tamanho vertebral e necessidade de carga e peso, né? Associação com fixação com placa também, né? Na cervical. Bem, eu acho que é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Se houver alguma dúvida a respeito desses tipos de artrodese, estou à disposição. Lembrando, existem hoje também o desenvolvimento de uma técnica de colocação desses cages, PLIFs ou TLIFs, que são transforaminal ou posterior, por via endoscópica. Então, a gente faz uma endoscopia da coluna, né? E coloca-se o cage, que é uma artrodese endoscópica. Ainda não está muito bem estabelecido a utilização dessa técnica em relação a taxas de artrodese, de fusão, de fixação do osso, de colocação de enxerto. Na literatura médica ainda, em relação à superioridade dessa técnica endoscópica de artrodese em relação à artrodese que a gente já faz minimamente invasiva. Então, ainda é uma situação discutível, mas também uma técnica cirúrgica muito boa e que eu vejo ela muito promissora para o futuro, com boas evidências científicas sustentando a possibilidade do uso dessa técnica. Bem, muito obrigado a todos e até logo. Tchau, tchau.